pessoal, a neurologista Fernanda Herculano é a convidada de hoje. O tema da nossa conversa será a doença de Alzheimer. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a demência é a 7ª causa de mortes no mundo, afetando 55 milhões de pessoas, número que deve aumentar para 139 milhões até 2050. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 1.200.000 brasileiros sofrem com a doença e 100 mil novos casos são diagnosticados a cada ano. Vamos entender mais acerca do Alzheimer a partir de agora. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda mais uma vez ao canal. Oi, Guilherme, obrigada mais uma vez pelo convite, é muito bom estar aqui conversando com você, vamos ter uma conversa bem leve e esclarecedora aí acerca do tema que é tão comum, né? A doença de Alzheimer está sendo cada vez mais prevalente na população, então espero poder tirar todas as dúvidas. Muito obrigado, doutora Fernanda. Então vamos começar, por favor, explicando para o público o que é a doença de Alzheimer. Bom, a doença de Alzheimer é uma doença, é uma demência, né? E é a demência mais prevalente no mundo. Então, quando a gente fala doença de Alzheimer, todo mundo já pensa que é uma demência, né? Mas existem diversos tipos de demência. A demência de Alzheimer é a principal delas, é a mais comum, né? E existem outros tipos de demência. A demência de Alzheimer, ela começa principalmente ali a partir dos 65 anos, né, mas ela também pode afetar pessoas mais novas. E é uma doença progressiva, né, é uma disfunção cerebral, é um depósito de proteínas anormais no cérebro, que progressivamente vai se acumulando cada vez mais, né, principalmente no hipocampo, que é a região da memória, no córtex cerebral, responsável pela linguagem, pelas funções executivas. Então, é uma doença, infelizmente, ainda progressiva, neurodegenerativa, que ainda não tem cura. E é por esse fator que a doença é irreversível? Justamente, depois que essas proteínas anormais se acumulam, né, tanto intracelular, dentro dos neurônios, como fora deles, uma vez que esse processo fisiopatológico se instala, a gente não consegue revertê-lo mais, né? As drogas que a gente tem hoje em dia para, na verdade, tratar, mas não tratar, né? Para a gente tentar diminuir a progressão da doença, elas ainda não conseguem reverter esse processo, sabe? Então, por isso que é ainda uma doença irreversível. Doutora Fernanda, devemos nos preocupar com os esquecimentos e os lapsos de memória? Então, depende muito, né, Guilherme, porque eu costumo atender no meu consultório pessoas jovens, preocupadas, pensando assim, será que eu tenho demência de Alzheimer, né, e tudo, que é o principal diagnóstico que vem à cabeça quando você está com problema de memória, digamos assim, né. Na verdade, os lapsos de memória, eles começam a ser importantes quando eles começam a alterar a sua autonomia no dia a dia, quando começa a impactar no seu trabalho, na sua função social, né, quando o paciente começa a não conseguir mais fazer um trajeto, por exemplo, que ele fazia antes, se perde na rua, não consegue voltar para casa, tem dificuldade de dirigir ou de executar alguma tarefa mais simples em casa, né? E os lapsos de memória, eles começam e vão progressivamente piorando. Quando eu recebo no meu consultório pacientes preocupados, né, com a memória, primeiro eu pergunto assim, olha, tem um estresse emocional envolvido nesse momento? Está passando por alguma situação difícil? Está passando por um quadro ansioso? Ou muitas vezes um quadro de transtorno de déficit de atenção também, né, que pode mimetizar essa questão do Alzheimer, muitas vezes com esquecimentos, falta de atenção, de foco. Então, os lapsos de memória, eles acontecem, pode ser a doença de Alzheimer, mas antes a gente tem que excluir outras causas também. E outra coisa também que a gente não pode esquecer são os medicamentos, né? A gente tem usado aí muito, né, o Zolpidem, às vezes outros, por exemplo, o Rivotril, que é muito comum a pessoa já chegar usando para insônia. Então, esse tipo de medicamento, às vezes, pode provocar uma alteração na memória a longo prazo também.
Ô, doutora Fernanda, o Alzheimer, infelizmente, ainda não tem cura. Qual é o tratamento para melhorar os sintomas e a qualidade de vida da pessoa que tem essa doença? Quando a gente diagnostica uma pessoa com demência de Alzheimer, a gente precisa começar a tratar logo, porque os remédios que a gente tem disponíveis são inibidores da colinesterase, né, uma enzima, e esses remédios, eles funcionam mais na fase inicial da doença, justamente porque eles não revertem a doença, eles diminuem a progressão, eles tentam reduzir a progressão da doença, né, então tentam manter o paciente um pouco mais tempo com uma função cognitiva melhor. E aí a gente tem alguns, né, a rivastigmina, donepezila, galantamina, e existem outras coisas além da medicação que a gente costuma fazer, né, principalmente a gente recomenda a interação social, participar de grupos, né, e principalmente grupos de idosos, às vezes fazer atividades, por exemplo, ao ar livre, fazer tocar um instrumento musical, aprender coisas novas, né? E o tratamento da doença, além do medicamento, é fisioterapia, acompanhamento com fonoaudióloga, né? E terapia ocupacional também é muito importante. Nutricionista, né? Então é um acompanhamento multidisciplinar. Além do neurologista, também esses outros profissionais são muito importantes. E quais são as mudanças que ocorrem quando o cérebro envelhece? Então, normalmente, né, é natural ao longo da vida a gente perder um pouco de neurônio, né, da nossa massa cinzenta. O córtex cerebral, ele diminui ao longo dos anos, né, então quando a gente vê uma ressonância de um paciente jovem e a gente compara com um paciente idoso, a gente vê essa diferença. O córtex do paciente idoso é mais reduzido, né, só que isso é um processo, assim, natural e essa perda não leva à doença de Alzheimer, né? A gente chama de demência senil, que é uma demência comum da idade, né? Então, a demência de Alzheimer, ela precisa estar acima desse nível. A perda do córtex, né, na demência de Alzheimer, ela é bem pior do que a perda natural que acontece com a idade avançada. Como é a evolução da doença de Alzheimer? Bom, a doença de Alzheimer, a gente classifica, né, a evolução dela em 4 estágios. O primeiro estágio, o paciente ele começa com os lapsos de memória, às vezes tem alguma alteração na personalidade também, né, isso é uma coisa também que pode acontecer. Muitas vezes a gente pensa só na memória, mas os pacientes com demência, às vezes eles também têm um transtorno de personalidade, às vezes eles ficam mais agitados, podem ficar mais agressivos, então isso é natural, né, no processo da demência, né, e existe também um tratamento sintomático para esse tipo de sintoma, né, no paciente. E aí, o segundo estágio, o paciente, ele começa a ter dificuldade de fazer, por exemplo, dirigir, dificuldade de ficar sozinho em casa, não consegue fazer bem as suas funções executivas, né. No terceiro estágio, o paciente já pode ter incontinência urinária, fecal, né, ele pode ter uma resistência a fazer as coisas do dia a dia, por exemplo, como ir tomar um banho, por causa justamente dessa agitação, da agressividade. E o quarto estágio é o paciente que ele fica restrito ao leito, e ele também pode ter dificuldade de deglutição, começa a ter diversas infecções, né, então o quarto estágio geralmente é o estágio terminal da doença, que a doença de Alzheimer, ela costuma progredir de 10 a 12 anos, em média, né? A genética pode influenciar no desenvolvimento da doença de Alzheimer? Pode sim, né? Geralmente quem tem um familiar que tem Alzheimer está sob um risco um pouco mais aumentado de ter a doença, né? Mas isso não quer dizer que é uma doença exclusivamente hereditária. Pode acontecer, e a maioria dos casos é assim, aparece independente de ter alguém na família ou não, sabe? Então, é uma doença que ela pode acontecer em famílias ou pode acontecer ao acaso em outras famílias que nunca tiveram a demência de Alzheimer. Doutora Fernanda, o Alzheimer é uma doença comum em pessoas idosas, mas ela pode vir a acontecer em pessoas mais jovens? Eu faço essa pergunta porque
aquele filme Para Sempre Alice, Sim. mostra uma professora com 50 anos e descobre um Alzheimer agressivo. Sim. Então, aí eu gostaria, por favor, que você explicasse pra gente como isso pode acontecer em pessoas mais jovens. Aí, né, a gente chama de demência precoce, né, demência de Alzheimer precoce. Ela acontece ali nos pacientes em torno de 40, 45 anos, mas pode acontecer em pacientes ainda mais jovens que isso, né? E esse tipo de demência de Alzheimer, ele é ainda mais agressivo do que a forma que a gente vê nos idosos. Essa forma precoce, geralmente, ela evolui mais rápido do que acontece nos idosos. E ela está muito ligada à genética. Essa sim, está muito ligada à genética, né? Já foi visto que existem pelo menos 3 mutações genéticas que são encontradas nesses pacientes e que fazem essa evolução, né, da doença. Então, geralmente, costuma ser mesmo, como retrata no filme, um quadro mais rápido, assim, sabe? Realizar atividades com grau de complexidade durante a vida pode retardar ou até mesmo inibir a manifestação do Alzheimer? Pode sim, com certeza. A gente fala que a gente tem que treinar o nosso cérebro, né? Então, fazer atividade física é muito importante. Xadrez, né? Que é um jogo que é muito interessante para treinar o cérebro, digamos assim. Aprender um instrumento musical, aprender uma nova língua, né? Convivência social, jogos de quebra-cabeça, jogos de memória, de palavra cruzada. Então, todas essas atividades são importantes, sim, para serem feitas durante a vida. E a gente até fala que, por exemplo, pacientes que são, assim, muito inteligentes, né, que são pessoas, assim, acima da média, quando elas desenvolvem uma doença de Alzheimer, para a gente perceber o diagnóstico, né, é bem mais difícil, porque a pessoa ela tem uma reserva cognitiva muito grande, então é como se ela conseguisse, entre aspas, mascarar a doença, sabe, de uma forma mais fácil, assim, sabe, do que quando a gente não tem essa reserva cognitiva tão grande. Então é muito importante que durante a vida, sim, a gente faça atividades, procurar se relacionar, procurar aprender coisas novas todos os dias, para a gente estar sempre treinando o nosso cérebro e evitar aí que o Alzheimer possa se instalar no futuro. Isso que você falou também, eu posso colocar que serve para prevenir a demência de uma maneira geral? Sim, a demência de uma maneira geral, né, nós temos diversos tipos de demência, na verdade. Então, em primeiro lugar vem a demência de Alzheimer, depois a gente tem a demência vascular, que é causada por AVCs, né, que vão se acumulando no cérebro. Então, assim, prevenir o AVC também significa prevenir a demência vascular, digamos assim, né? Então, como é que a gente previne o AVC? Da mesma maneira, fazendo atividade física, né? Evitando o sedentarismo, reduzindo o tabagismo, cuidando da pressão arterial. Então, tudo isso, de uma forma geral, a gente consegue fazer uma prevenção das demências, digamos assim, né? Existem vários tipos, mas o Alzheimer, ele é responsável por 65% de todos os tipos de demência. Então, fazendo tudo isso que a gente conversou, com certeza vai ter um impacto bom aí para a prevenção. E como se dá o diagnóstico da doença de Alzheimer no consultório de um neurologista? Então, quando a gente pensa em demência de Alzheimer, a gente primeiro precisa fazer uma bateria de exames, né? A gente precisa de uma ressonância, a gente precisa olhar se não tem alguma causa reversível, né? Que a gente chama causas reversíveis de demência. Então, dentre elas, a gente pensa em infecção, o HIV é uma causa de demência, né? Que a gente chama de causa reversível, porque se você tratar, né, cuidar da doença infecciosa, a gente consegue, de certa forma, reverter a demência. Então, infecção, HTLV, HIV,
Então, sífilis também, a gente precisa ver como é que estão as vitaminas, né? Existem as vitaminas que a gente sempre pensa muito em excluir, a hipovitaminose B12 principalmente, né? A vitamina B12 é muito importante para a memória, então a gente precisa excluir se ela não está baixa e afetando a memória. A gente precisa excluir tumor, a gente precisa excluir sangramento cerebral, a gente precisa excluir diversas coisas antes de dizer que é Alzheimer, sabe? E o diagnóstico, ele não vai ser definitivo. A única maneira de ter um diagnóstico definitivo é no histopatológico, ou seja, pós-mortem, né? Então, o diagnóstico da doença de Alzheimer, ele é um diagnóstico presuntivo, que a gente reúne todos os dados, tanto clínico, né, quanto de imagem, e a gente também tem testes neuropsicológicos que a gente faz, a gente tem testes durante uma consulta, né, com o neurologista, que a gente consegue ir fazendo para verificar se o paciente tem autonomia nas atividades, se ele tem essa questão da memória realmente prejudicada, das funções executivas. Então, depois de tudo isso, aí sim a gente consegue dar o diagnóstico, mas ele ainda não vai ser definitivo. A única maneira de ser definitivo é realmente pós-mortem. Doutora Fernanda, na primeira vez que você esteve aqui no canal conversando comigo, inclusive falo para o público que foi uma entrevista sensacional e de interesse público, que é uma entrevista que foi sobre a qualidade do sono do brasileiro, e eu quero trazer a qualidade do sono para essa nossa conversa em relação à doença de Alzheimer. A qualidade do sono, ela pode influenciar no desenvolvimento dessa doença? Então, Guilherme, é uma coisa assim, difícil até da gente responder, até pelos estudos, né, porque o transtorno do sono, se ele vem ao longo de uma vida toda, com certeza ele vai prejudicar as funções cognitivas a longo prazo, né, só que a gente não consegue, muitas vezes, fazer essa relação tão direta, porque muitas vezes o paciente esquece do sono, deixa para lá, acha que dorme bem e vai levando isso, né? Então, a gente acaba colocando a culpa, né, do Alzheimer na genética, na predisposição, às vezes, individual do paciente, mas essa questão do sono é diretamente relacionada, sim, né? E não só a falta de sono, a falta da qualidade do sono, mas também as drogas, né, que a gente usa para induzir o sono. Então, como eu falei, né, antes, o Zolpidem, o Rivotril, dentre outras drogas que a gente usa a longo prazo, elas também podem fazer essa dificuldade de memória, né, quando usados aí muito tempo. Então, a gente tem que tratar o sono, só que a gente tem que tratar o sono também de forma correta. Ao invés de ficar dando só remédio para sempre para o paciente dormir bem, a gente precisa de diversas outras maneiras de fazer dormir bem, inclusive a higiene do sono, que a gente conversou muito lá na nossa entrevista, né? E falando ao público que essa entrevista está disponível lá no meu canal. Doutora Fernanda, e como estão as pesquisas para o tratamento da doença de Alzheimer? Então, Guilherme, foi ano passado, né, em 2021, foi aprovada uma droga lá nos Estados Unidos, que foi a primeira droga a ser aprovada desde 2003, né? A última aprovação de alguma droga para demência havia sido em 2003, e aí ano passado foi aprovada uma outra droga, né, que foi aí uma esperança para a gente conseguir tratar a demência de Alzheimer, mas infelizmente a gente sabe que ainda não é a droga que vai ser a salvadora, digamos assim, sabe? É uma droga que a gente pode utilizar nas fases iniciais da demência, mas também tem os seus efeitos colaterais, tem as suas indicações bem restritas, digamos assim. Então, as novas drogas, elas vão precisar chegar ainda, né? Claro, tem muitos estudos rolando e tudo, mas ainda nenhum consistente para mudar o prognóstico da doença, né? E o que a gente tem de interessante hoje em dia é que a gente já consegue fazer um diagnóstico precoce. A gente consegue, através da punção lombar, né, e exames de sangue, a gente consegue dosar a proteína tal, enfim, outras moléculas que são envolvidas na fisiopatologia da doença de Alzheimer, a gente consegue dosar e predizer o risco da doença, né? Então, essa possibilidade a
gente já tem. E isso é muito interessante, porque quando a gente tiver realmente uma droga capaz de fazer essa prevenção, né, aí sim a gente vai unir o diagnóstico com o tratamento precoce para conseguir reduzir, né, a prevalência, porque cada vez mais que a população envelhece mais, né, a doença vai aparecer cada vez mais aí pra gente. Doutora Fernanda, eu quero muito agradecer a sua presença, a sua gentileza e generosidade por ter parado seus compromissos e falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Guilherme, eu que agradeço essa oportunidade de poder falar um pouquinho da demência de Alzheimer. Com certeza, assim, uma doença que precisa de muitos esclarecimentos ainda, né, não só para a gente, médico, como na parte toda científica de descobertas e tudo. Então, foi um prazer estar aqui falando tudo isso para você. Obrigada. Muito obrigado. E a você aí de casa que assistiu esta conversa, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Na próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!